Olá, olá, seja bem-vindo ao Projeto Gabaritar. E dessa vez vamos trazer um conteúdo a respeito da informática. A temática que vai ser abordada no vídeo vai ser sobre os navegadores e as ferramentas de busca. E além disso, a gente vai abordar também sobre a computação em nuvem. A computação em nuvem, que é chamada no termo que vem do inglês de cloud computing. Portanto, vamos começar. Mas o que é um navegador afinal? Eu vou passar aqui a tela e vou conceituar o que é navegador. O navegador, ele é nada mais nada menos que ele é um tipo de software, porém ele é responsável por tratar principalmente da navegação dentro da internet. A internet, ela tem um histórico muito importante e um histórico muito que data de épocas muito remotas, porque inicialmente ela foi usada para no meio acadêmico militar, depois no período de tensão, pós que no momento em que estava declarada a Guerra Fria. E ela era utilizada principalmente nos setores de guerra, que DARP, o DARPA, o departamento do ARPA, criou um mecanismo de comunicação para que não seja identificado para comunicar com as bases de um lugar até o outro local por meio de uma conexão que foi futuramente chamada de rede, e essa rede transmitia-se, o dado era transmitido de um lugar, de um ponto da base A para a base B através desse cabo de transmissão. Então, depois foi desenvolvido esse conceito e a internet ela ganhou o alcance que ela tem hoje, graças a um camarada chamado Tim Berners-Lee. Esse cara, ele foi o cara que fez com que a internet deixasse de ser tão privada e seja ampliada para uma rede global. Ou seja, ele foi o fundador do WWW, o World Wide Web, que tem uma amplitude gigante, porque existem vários tipos de abrangência. A rede PAN, a LAN e a WAN. A WAN é o alcance que o Tim Berners-Lee ele propôs, porque ele pensou numa rede como se fosse uma rede mesmo de pescaria, cheia de nós, e cada nó que pudesse ter, cada nó pudesse ter várias rotas para chegar em um determinado ponto. Mas aí, voltando aos assuntos dos navegadores, para navegar nessa rede gigante, é claro que existem ferramentas que são capazes de listar, de apresentar cada um desses links, cada um desses sítios dentro da internet. Esses sítios podem ser arquivos, podem ser computadores, máquinas, servidores. Tudo isso pode ser acessado na internet com base nos navegadores mais tradicionais. Aqui eu listei alguns que são mais importantes, como o Google Chrome, o Internet Explorer, o Edge, o Opera e o Mozilla Firefox e o Onion. Aqui eu destaco o Onion, que é um navegador utilizado para navegar de uma forma mais segura e principalmente usado para navegar na Deep Web. Mas isso é um outro conceito que eu vou abordar mais à frente. Então, agora a gente sabe que existe uma rede que vai ter vários sítios. E para você acessar esse sítio, você precisa de ir no URL, que é a parte de cima do navegador, porque os navegadores eles possuem semelhanças. Entre essas semelhanças, um local de posicionamento de inserção do URL é muito comum, é comum entre os navegadores. Dentro desse URL
o URL é dividido em vários tipos de campos. A primeira parte do URL, ela se refere a um protocolo. Já a segunda parte é ao domínio. E a terceira parte ao diretório. Então segue essa ordem. Mas para você identificar todos os URLs e todos os links da internet, é suficiente, é importante utilizar uma ferramenta chamada Spider, que também recebe o nome de crawler ou de bot. Essa ferramenta, ela investiga em todo, cria tipo um mapa do que está presente na internet. Ela vai e identifica cada campo da pesquisa, cada termo a ser pesquisado e lista os links que estão relacionados com aqueles termos. Então ele é meio que um investigador mesmo, que vai criar um mapa da internet. Mas não confunda o Spider com o indexador. O indexador é diferente. Ele é mais... O indexador ele está mais relacionado com a organização. E aqui eu já mostrei que o URL é Uniform Route Locator, ou seja, é onde está localizado, é o que você posiciona dentro daquela aba que é comum entre todos os navegadores. Mas agora, para avançar no conteúdo, a gente tem que diferenciar o que é Darknet e o que é Deep Web. A internet, ela é um conceito amplo, portanto, se alguma questão vier a abordar que ela não pode ser dividida, que a internet é dividida em intranet e internet, é mentira. Porque a divisão existente na internet é somente entre web, que é a parte que a gente tem acesso, web, e aí tem dentro da internet você tem a web, depois tem a deep web e a dark web. A web são todos os sítios que a gente tem acesso pelo Spider. O Spider consegue captar. A deep web são os sítios mais relacionados a servidores. Portanto, o Spider não capta. Porque quando você faz uma pesquisa, dificilmente apresentado para você, mas o diretório dos servidores em si, mas sim uma coisa mais trabalhada para facilitar o usuário até. E a dark web é mais basal, é uma coisa mais obscura e tem atividades mais perigosas. Mas a darknet, ela é fora desse conceito de internet e ela está relacionada a práticas ilícitas da maneira propriamente dita. Lá ocorre de tudo que há de pior. Por exemplo, exploração de mercado de ilícito, exploração de atividades que são infrações ou crimes mesmo. Agora, mas a Deep Web, inicialmente, ela foi concebida de uma maneira menos... Ela não foi concebida com a ideia que ela tem atual. Ela é o deep... A palavra deep vem do inglês profundo. Então é uma web, um espaço web que é profundo. Então, se ele é profundo, ele é inalcançável pelos spiders. Então, por ser inalcançável pelos spiders, pode ser que não tenha tanta monitorização. Por isso que no desenvolvimento do uso da internet, a Deep Web tornou-se um lugar mais reservado e suscetível e frutífero para práticas ilícitas. Então, ela foi concebida com um propósito bom, mas com a falta de cuidado, ela foi corrompida e ela está se aproximando da Darknet. Entenderam? Agora a diferença existencial, porque dentro do navegador a gente tem várias ferramentas que facilitam a navegação. Entre eles temos os cookies e o cache. Mas qual a diferença entre eles? Os cookies eles estão mais relacionados a pequenos arquivos,
arquivos pequenos que eles têm a capacidade e eles têm o propósito de principalmente fazer com que a sessão não seja perdida. E secundariamente, em segundo plano, ele também tem a capacidade de guardar algumas informações do usuário. Mas lembrando que o cookie ele é armazenado no computador do usuário e não do servidor. O servidor ele pede que para você ceder um espaço do seu computador para armazenar alguns dados que mais tarde serão úteis para navegação, por exemplo, que vai traçar o seu perfil, que vai traçar os seus gostos, que vai salvar a sua sessão e você não vai precisar de ficar logando toda hora. Já o cache ele é diferente porque ele não aceita somente aquelas questões, os arquivos pequenos que na maioria das vezes são textos, mas também ele aceita imagem. Ele é tipo uma memória, é uma memória que vai facilitar e ele está mais relacionado com velocidade. Por exemplo, você tem uma página que você acessa muitas vezes e aí é guardado tipo um quadro daquela, um frame daquela página para facilitar o acesso seguinte, o acesso futuro. É tipo uma memorização do aquele conteúdo do jeito como está. E aí facilita muito o processamento dos dados e ele vai conseguir expor o conteúdo na tela de maneira mais rápida e resgatar o conteúdo com uma fluidez muito mais agradável ao usuário. Então o cache ele segue essa perspectiva. A imagem ajudou muito nessa questão. Mas ainda falando sobre os facilitadores dentro da navegação, temos a diferença entre plugin e extensão, add-on e complemento. O plugin ele está relacionado com coisas que o navegador por si só não conseguiria realizar por conta própria. É um tipo de extensão que vai permitir que ele consiga fazer tarefas não nativas. Mas quais tarefas ele faz? Por exemplo, ler PDF é igual o PDF, ele é a sigla de Portable Document File, ou seja, ele é lido apenas quando você tem o Acrobat. Já um outro exemplo é o Java. Tem algumas aplicações que vão exigir um plugin do Java para você conseguir rodar a aplicação. Alguma dinâmica ou algum recurso visual da tela que vai exigir o JavaScript atualizado, que é um plugin de navegador também. Tem outros exemplos também, o QuickTime, mas esses são os fundamentais. Agora, sobre a extensão, já é uma coisa mais externa. Ele já vai apresentar alguma funcionalidade. Por exemplo, você pode ter um acelerador de vídeos que extrapolam a velocidade do YouTube que o YouTube permite. O YouTube permite no máximo acelerar 2 vezes. Uma extensão poderia fazer com que ele acelere 3 vezes, 4 vezes e assim por diante. Mas aí é criado um botão dentro do navegador, por isso que ele é uma coisa mais externa. E não somente uma extensão para que o navegador tenha a capacidade de aceitar outros formatos de arquivos. O add-on, ele também é um tipo de complemento, mas não confunda com adware. Adware é uma ferramenta de anúncios maliciosos que também te monitorizam o seu acesso dentro da internet e pode ser classificado como spyware. Já o add-on, ele é uma coisa mais... Ele é um programa dentro do navegador que é mais... que está ligado com a questão de tradução, que são tarefas mais operacionais. O complemento é a fusão de tudo aquilo que eu acabei de citar.
tudo aquilo que complementa a atividade do computador pode ser considerado como complemento. Agora, falando sobre... E dentro do complemento também pode abranger essa questão dos applets, que são aplicativos baseados em Java que promovem uma interação maior dentro do site, promove animações mais personalizadas e muito presente no navegador chamado Netscape, que foi um navegador que foi a raiz do desenvolvimento de outros novos navegadores que temos na atualidade. Ele foi o pioneiro nessa prática. A janela anônima é uma modalidade de navegação dentro de vários navegadores. A janela anônima ela tem por característica que você não vai salvar dados de navegação. Quais são esses dados? Como cookies, ele não vai salvar histórico, o histórico de navegação não vai ser salvo, histórico de... o seu comportamento mesmo não vai ser identificado na sua máquina. Você vai ocultar da sua máquina. Porém, o servidor o qual você está se comunicando, ele vai possuir as informações de acesso, talvez de conexão que você tenha, as mensagens que foram trocadas, a data, o horário. Tudo isso vai ser exposto no servidor, vai ser identificado no servidor, catalogado e captado pelo servidor. Então a navegação anônima, essa pergunta que foi mostrada aqui, protege mesmo de toda a influência da internet? Não, porque os servidores de internet, por exemplo, os provedores de internet, eles vão ter acesso aos seus dados e vai ser exposto a eles essa questão dos tipos da sua interação na internet mesmo. E aqui, por exemplo, outro exemplo seria que a navegação anônima, ela não guarda as informações de auto-preenchimento. Você digitou o e-mail, então não vai ser guardada essa informação do seu e-mail. Se você for clicar naquele campo de novo, não vai ser guardada a informação. Já a aba favoritos, ela vai ser... mesmo se você clicar na aba favoritos navegando na modalidade anônima ou na modalidade privada, você não tem a capacidade de esconder aqueles arquivos e aquelas páginas que você favoritou com o atalho Ctrl J, até porque vai ser salvo no seu computador essa questão. Até mesmo os seus downloads também vão ficar no seu disco. Diferente do que acontece com os dados e o histórico e os cookies, que vão ser eliminados assim que você fecha essa janela anônima. Portanto, ele faz praticamente o atalho Ctrl Shift Del, que exclui a sua atividade recente. É isso que a navegação anônima faz, em resumo. Agora, sobre os atalhos principais do navegador, temos os atalhos que causam maior confusão, são aqueles que envolvem a tecla Ctrl e que tem uma semelhança com o sistema operacional, que tem efeitos diferentes quando eles são aplicados dentro do navegador e quando eles são aplicados fora do navegador, que seja no sistema operacional. O atalho Ctrl Shift ESC, Ctrl ESC, ele vai ser para um atalho de sistema operacional para abrir o menu iniciar. Já o atalho Shift ESC, ele vai ser um atalho para abrir o gerenciador de tarefas do navegador. O atalho Ctrl Alt Del, ele vai ser utilizado principalmente
para fazer uma parada no sistema. E essa parada no sistema vai permitir que você troque de usuário, que você acesse até mesmo o gerenciador de tarefas, ou desligue o computador, deixe ele para suspender, hibernar, entre outras tarefas. Mude de usuário. Já para acessar a janela anônima a partir do atalho, basta que você aperte Ctrl Shift N, porque o Ctrl N é para acessar uma nova guia. Já uma nova guia anônima, você usa Ctrl Shift N. E esses são os atalhos principais, porque o Ctrl Alt Delete ele também está muito relacionado com a exclusão. O Ctrl Alt Delete ele pode ser confundido com o comando da exclusão do histórico de navegação recente, que aqui só basta substituir por Shift, é a parte central. Aí seria Ctrl Shift Delete, que é igual à exclusão do histórico recente. Aqui o resto dos tipos, os outros tipos de funções que são aplicáveis e comandos que são aplicáveis. Agora vamos adentrar na lógica nos buscadores. Bom, eu já sei que o Spider ele cataloga, ele localiza o que eu posso acessar na internet, que são os links. Mas como eu chego até eles? Como eu faço buscas na internet? E é por isso que surgem as ferramentas de busca, que os principais deles são o Google, o Bing, o DuckDuckGo e também o Yahoo. Mas também temos os metabuscadores. Os metabuscadores, eles são buscadores que associam vários tipos de buscadores para ter uma procura mais refinada. O maior exemplo disso é o Dogpile, que é que mistura o Google, o Yahoo, o Bing, entre outros tipos de buscadores, para fazer uma pesquisa muito sintética. Aqui vale destacar que o Yahoo ele é ele é um diretório organizado por pessoas, por programadores, ou seja, a busca feita no Yahoo vai ser mais especializada. A busca no Google é feita através de links, ou seja, associações pelos nomes que você coloca lá. O Bing ele tem sua característica especial e os demais também têm as suas vantagens e desvantagens. Agora eu vou para fazer uma busca em si. Agora, partindo para a prática, você possui formas de escrever e formas de pesquisar que vão te ajudar para fazer uma busca mais centrada naquilo que você deseja. Buscar por termo exato, basta que você acrescente as aspas. Agora, conjunção, para buscar, por exemplo, eu quero pesquisar sabão e banheiro. Você tem que botar a conjunção AND. Já a disjunção, que seria o OU, você deve adicionar o OR. Termo coringa seria o asterisco. O termo asterisco é o termo coringa. Exemplo, você tem uma palavra que você esqueceu. Você está pesquisando o nome de uma universidade, mas você não sabe o nome exato da universidade. Você está na dúvida do último nome. Você bota o asterisco e aí ele vai conseguir trazer a você buscas relacionadas que termos que podem substituir aquele asterisco. É igual, você não sabe que a universidade... Você sabe o nome da Universidade Federal de São, mas você não sabe o final. Aí você bota o termo, o asterisco nessa palavra que você não sabe. Então vai ficar Universidade Federal de São, asterisco. E aí o resultado vai dar Universidade Federal de São Carlos. Agora a rede social, ela é para você identificar pessoas e perfis na rede social,
basta que você use o arroba. Cuidado com essa questão, porque o arroba, ele também pode ser usado para rede social, por exemplo, arroba Twitter. Mas, inclusive, caiu na PRF uma questão envolvendo o uso do arroba com rede social e não com perfil de usuário. Alguns tipos de buscadores, alguns tipos de filtro, eles exigem que não haja espaço entre os termos, mas eles podem ser posicionados tanto depois quanto antes. É o caso do tipo do arquivo, que é o file type e não type file. É o file type que pode ser feito, aí você acrescenta os dois pontos e tem de ser junto essa parte. Depois dos dois pontos vai ter que obrigatoriamente colado os termos e você coloca o tipo de arquivo que você quer, seja PDF, seja JPG, que seja imagem, PNG, TIFF, XSL, entre outros formatos, BAT.exe. Agora o conteúdo do site, dentro do site, ele é buscado também a partir de outro tipo de buscador. A busca ainda pode ser melhorada a partir de alguma imagem que você tem. Você tem uma imagem e quer saber imagens relacionadas com aquela. Basta você arrastar a imagem no buscador que ele vai conseguir interpretar e trazer as imagens que você quer. Por cor também é possível filtrar e por intervalo também, que seria com os dois pontos. Esses são alguns dos principais tipos de pesquisa. Agora sobre a nuvem, falando um breve resuminho sobre a nuvem ela é segura, pois é fisicamente distante? Sim, ela é segura. E o fato de não saber onde a nuvem realmente torna ela com uma segurança grandiosa. Porque dificilmente ataques de natureza física, por exemplo, roubar os dados a partir da introdução de um pendrive, seria impossível. Ou mesmo aqueles fraudes e golpes que são feitos a partir golpes a partir na sede da empresa, depredação na sede da empresa, algum tipo de abuso que pode ocorrer é prevenido com essa prática de armazenar tudo na nuvem, porque ela é distante e as informações a respeito do local exato não são tão nítidas, não são esclarecidas ao público, portanto, isso garante a segurança maior. Além disso, também ela tem por exigência a conexão do computador que vai usufruir desse serviço, a conexão com a internet. E essa conexão com a internet, ela é chamada de banda larga. Ela também, o Big Data, a tecnologia Big Data, ela é compatível com a nuvem, porque o Big Data são arquivos. E se você consegue armazenar arquivos dentro da nuvem, você consegue armazenar o Big Data também. O Big Data é nada mais nada menos que arquivos com volume, velocidade e variedade. São arquivos com esses 3 V's, com uma velocidade e um volume e uma variedade especiais. Mas dentro dessa lógica também surge um questionamento: qual tipo de serviço, qual tipo de nível é ajudado com o uso da nuvem? O serviço operacional ou o serviço tático? O serviço estratégico? O estratégico ele é mais alto nível, portanto
é uma coisa mais que exige mais raciocínio. E se você possui todo o arcabouço de operacional e tipo questões de é, manutenção de máquinas, ambiente apropriado, controle de umidade, controle de temperatura, tudo isso para que as máquinas não sejam danificadas, é cuidado pela nuvem, é de responsabilidade do servidor da nuvem. Por que eu não... Então eu vou ter menos preocupações operacionais e vou deixar os meus funcionários com a capacidade de tomar decisões a nível estratégico com mais autoridade. Eles vão estar mais disponíveis para tomar decisões estratégicas, porque eles não precisam de se preocupar com o nível operacional, porque o servidor da nuvem já vai fazer esse papel. Mas aí, quem é esse servidor da nuvem? Depende do tipo de nuvem que você está tratando. Temos a nuvem pública, a nuvem híbrida e a nuvem privada. E a nuvem comunitária. A nuvem privada ela é interna da organização. Portanto, ela tem uma falha maior, porque a disponibilidade e os ataques, eles, por ser um ambiente conhecido, o ataque pode ser mais pode ficar mais vulnerável a ataques ataques de natureza que visam comprometer aquele ambiente que é conhecido. Já a nuvem pública, ela é pública por isso, porque você não sabe o local exato. Então não tem a delimitação e a precisão do local. Então essa nuvem ela fica a cargo do servidor público. Então você não consegue escolher qual o espaço você vai ser dedicado a você e aos seus arquivos. E a híbrida é um mix. Você tem parte interna e parte pública. E a comunitária é quando uma empresa na mesma área de atuação, elas pretendem fazer uma conjunção e somar os seus esforços para criar uma plataforma e unir os seus esforços para criar uma plataforma em nuvem melhor. Agora, os tipos de serviço, os serviços prestados na nuvem, eles se dividem em PaaS, SaaS e IaaS, que é infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. Cada um deles é dedicado a um público específico. Enquanto o software como serviço é dedicado à pessoa que só está lá para utilizar o aplicativo, que é mais usual para é mais focado nos usuários, o nível estrutural, o infraestrutura como serviço, é mais focado no esquema organizacional, porque as empresas elas têm a necessidade de ter o controle do sistema operacional, de todo tipo de configuração, porém eles só não precisam se preocupar com o equipamento. Já o PaaS é o meio termo, porque ele vai estar mais relacionado ao público de programadores. É uma plataforma que vai ser disponibilizada a eles. Agora sobre aqui é válido fazer um alerta, porque o OneDrive aparentemente ele parece ser um tipo de infraestrutura como serviço. No entanto, ele é um software como serviço, porque embora ele tenha a característica de armazenamento, ele tem a plataforma toda elaborada para facilitar o usuário. Então está mais focado no usuário do que no sentido empresarial. Agora sobre a tecnologia utilizada dentro para organizar o Big Data, temos a tecnologia Hadoop, que se divide em HDFS, que é o sistema de arquivos, e o MapReduce, que é a metodologia de processamento desses dados. Tudo isso para organizar melhor os dados.
Porque ao invés de ser colocado tudo em uma máquina, ele é distribuído horizontalmente em máquinas menos potentes, porém replicados em vários computadores. Tipo, o arquivo A, ele é dividido em arquivo A1 e A2. Esse arquivo A1 vai ser aplicado na primeira máquina, e na segunda máquina ele vai ser replicado, e aí vai ter um espelhamento, e esse espelhamento vai evitar que ocorram perdas. Isso tudo é realizado pelo HDFS, pelo sistema de arquivos HDFS. O MapReduce, ele mapeia e ele agrupa, ele tipo faz uma clusterização, faz um amontoado e uma classificação das informações massivas tidas no Big Data. Agora vamos para exercitar um pouquinho todos esses tipos de conhecimentos que adquirimos dentro dessa aula. Os cookies são arquivos gravados no computador do usuário, utilizados pelo servidor web para gravar informações de navegação na internet, certo? Eu vou passar as questões de maneira mais rápida. Devido ao grande volume de tráfego do servidor Linux, seus administradores poderão optar por armazenar os dados em local do tipo Cloud Storage, que é armazenamento em nuvem. Esse recurso proporciona melhora no compartilhamento de arquivos entre sistemas operacionais diferentes e possibilita a recuperação de arquivos caso ocorram problemas inesperados no equipamento físico onde estiver instalado o servidor. Sim, porque o Linux, ele tem sim um tipo de... Ele não está restrito, embora ele seja um software livre e ele seja um software que tenha o princípio da compartilhamento de dados, do compartilhamento do código-fonte, é um software livre, ele também tem essa preocupação com a segurança, e os arquivos eles têm de estar disponíveis. E para isso o armazenamento em nuvem é um tipo de recurso muito importante e utilizado também no ambiente Linux. Porque, igual eu disse para vocês, o principal objetivo da computação em nuvem não é trazer... O principal requisito para você usufruir da computação em nuvem é você ter banda larga, ter internet, e não ter um sistema operacional específico. Vamos para 3. O cookie, ele não baixa a página na internet, e ele baixa o arquivo e entra no seu disco rígido, não como um executável, não é um diretório temporário, mas sim permanente. E não é, pode ser executável, mas não é necessariamente, é somente nos instaladores que cria-se um arquivo executável ou no arquivo de configuração. É um tipo de ferramenta que não encontra embasamento, porque uma vez que você baixa o HTML da página, ele precisa de estar associado com outros arquivos também para ele ser funcional. E salvar o diretório não significa que você não vai precisar mais da internet para acessar o arquivo. Então a resposta é a D. Porque sim, HTTP é o protocolo, e como é formatado o URL, ele tem o www indicando que ele está sim na internet, que é o tipo de arquitetura, o tipo de topologia que foi proposto pelo Tim Berners-Lee, que seria o modelo global e o modelo em rede, que é a topologia em mesh. Então é a alternativa D mesmo. Aqui está correto, porque a Deep Web, sim, ela inicialmente são sítios não acessíveis com o mecanismo de busca tradicional. Por isso Deep,
e são antigamente eram legítimas, mas depois, longe da sociedade, longe da vigilância pública, ela se corrompeu. Mas muito cuidado com essas questões que tratam da Deep Web, porque se ela falar que se ela não trazer esse contraste, você vai assumir que ela é um ambiente que só lida com servidores, que não é tão impugnada de atos ruins, de atitudes ilícitas e de crimes mesmo, como é o caso da Darknet e da Dark Web. Somente se apresentar o contraste que você bote como correto, que ela vem sendo trabalhada vem sendo usada de maneira ilícita. Sim, os navegadores, eles disponibilizam sim, desde o Netscape, essa interface com o Java é bem batida. E não é nativamente porque é um plugin. Um plugin é aquilo que não é nativo, porém que ajuda o navegador a fazer e a estabelecer algum tipo de... para fazer com que algum tipo de arquivo seja lido ou entendido pelo navegador, exposto talvez, que não precisa necessariamente da extensão já tá no repositório do Google. Repositório é tipo uma pasta que é guardado vários tipos de configurações e não é necessário que isso envolva que esse processo seja feito para... Mesmo que a extensão não seja identificada pelo Google, ela pode ser identificada pelo sistema operacional. Sim, é uma característica do Google Chrome. Ele tem sim a característica de busca por voz. Você mesmo, eu tenho certeza que vocês já utilizaram essa ferramenta quando, por exemplo, você está com as mãos ocupadas e sem a possibilidade de digitar, você acaba utilizando o comando de voz para fazer alguma busca. Aqui seria a limpeza do histórico. Os arquivos que foram baixados também serão removidos? Não. Somente o histórico mesmo. E não o arquivo em si. Seria mais para aquela historicidade, tipo, eu baixei o arquivo na data tal. Eu não vou ter mais essa informação. Mas o arquivo vai permanecer no meu sistema. O atalho Shift ESC abre o gerenciador de tarefas? Sim. Como eu disse lá esse comando é muito explorado pelas bancas porque ele tem a confusão com os comandos nativos do sistema operacional, como o Ctrl Shift, o Ctrl ESC, o Shift, o Shift, o Ctrl Shift mais Del também ele pode gerar essa confusão. Aqui é a questão que eu tinha dito, que ela foi considerada certo e embora o arroba ele seja mais específico para o nome de usuário, nome de algum perfil. E quando é digitado no Google essas duas palavras, assim como está, sem nenhum tipo de operador, tipo AND ou OR, ele vai considerar como OR, ou seja, ele vai indicar informações sobre as duas palavras juntas, sobre cada uma separada, uma da outra, sem excluir nenhuma das duas palavras. Então sim, vai dar sim o arquivo que ele quer. A busca vai ser feita no Twitter e esses dois termos eles vão ser pesquisados porque ele não só o E vai ser pesquisado, como também o cada um por si. A campanha vai ser pesquisada e PRF também vai ser pesquisada. Mas como ele não diz aqui exclusivamente PRF e campanha, então eu posso admitir que o item está correto. Mas aqui gerou muita polêmica essa questão, então não leve essa questão tão a sério.
não leve, não tenha como parâmetro essa questão, abstraia o conhecimento que foi possível obter com ela, com base nela. E está errado porque, independentemente da disponibilidade da internet, mentira, precisa da internet para acessar cloud storage, o armazenamento em nuvem. Sem contar que existe sim uma ameaça, porém essa ameaça é menor. Em algumas circunstâncias pode existir a ameaça à segurança sim dos dados, mas aí fica de responsabilidade da empresa e do servidor do o provedor do serviço em nuvem. Sim, a nuvem privada ela tem por característica esse foco em uma empresa ou um negócio próprio, uma infraestrutura própria. Aqui ele faz uma relação equivocada, porque IaaS é infraestrutura como serviço. E aqui está relacionado, o que mais se aproxima de IaaS aqui seria o... Não teria aqui um IaaS, porque o IaaS é tipo impressoras que são feitas, que são que foram providas e recursos de armazenamento, como máquinas HDs que foram em nuvem para armazenamento, puramente para armazenamento. O software como serviço, a maioria deles SkyDrive Office 365 e Azure o PaaS, porque o Azure permite que os programadores eles criem programas e façam os seus códigos dentro dessa plataforma. Então é a plataforma como serviço. Então a associação está errada, porque ele fala respectivamente. E não tem IaaS também. O Smart Screen ele é mais voltado para segurança, com base na identificação de malwares e na avaliação desses malwares dentro do navegador. E não sobre a vistoria dos sites visitados, e daí é o Traceroute. O recurso Sandbox, presente nas versões mais recentes do Google e do Internet Explorer, permite customizar, sincronizar e compartilhar opções e configurações do navegador, como por exemplo favoritos, dados de formulários, históricos de aplicativos e aplicativos. Isso daí se chama sincronização. E não... Isso daí é tipo quando você tem uma conta, você consegue intercambiar os dados e as suas preferências entre elas. E não é um sandbox. Sandbox é uma plataforma experimental em nuvem. A versão mais recente do Firefox permite o armazenamento dos dados digitados em formulários da web, mas por questão de segurança impede a memorização de senhas. Memorização de senhas também é um recurso utilizado e não é privado por conta da segurança. Só que se você estiver navegando em janela anônima ou modo private. A versão mais recente do Google possui um recurso que, quando ativado, detecta se há suspeita de sítio visitado conter phishing. Sim. Por quê? Porque o phishing ele é um tipo de golpe que é feito ao usuário, que tem a característica de tentar manipular e fazer com que o usuário insira os dados dele em campos que os pessoas maliciosas conseguem captar. E como todo navegador ele tem essa preocupação com a segurança, especialmente o Opera. O Opera ele tem essa vontade porque ele possui um protocolo próprio de acesso, e ele também foi inovador ao criar a navegação em guias. Porém, a organização dele visual é inferior aos outros browsers como Google, Edge e Firefox.
Mas o mais seguro é o Onion. O Onion, ele possui um mecanismo de segurança gigantesco, até porque ele é usado em ambiente para você explorar a Deep Web. Então, gente, finalizando aqui o vídeo, espero que vocês tenham absorvido o máximo possível dessa aula. Vários conceitos foram abordados dentro do conceito, do universo da informática, e falamos principalmente a respeito dos navegadores, das ferramentas de busca e do cloud computing. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like e o comentário. Alguma dúvida, se tiver, basta basta digitar ela no campo dos comentários, que assim que eu observar ela e se eu tiver capacidade de responder ela, com certeza eu vou fazer. E o mais rápido possível. Então, interaja comigo. Obrigado por assistir até aqui. Obrigado e fique com Deus.